Bom pessoal, aqui é o professor Álvaro Caldas, professor da Universidade Federal do Piauí. A intenção desse vídeo é mostrar alguns passos iniciais para a formatação de um trabalho de conclusão de curso usando o programa Microsoft Word. Eu estou usando aqui a versão 2010, mas você com 2007 você também resolve e obviamente se você tiver uma versão posterior também não vai ter problema. Então a gente vai compartilhar aqui a área de trabalho e vou executar o programa Microsoft Word. Não vou usar nenhum texto por enquanto, digo, de algum texto já pronto, vou fazer aqui um texto provisório só para vocês terem uma ideia como é que funciona. Então a gente sabe que de cara você vai ter selecionar, eu vou botar ela selecionar logo tudo aqui, então dou um Ctrl T, porque é provável que a formatação do teu texto na fonte esteja diferente. Então você pode vir aqui na guia página inicial. Eu cliquei nesse cantinho aqui onde você vai ver, vou botar aqui o nome direitinho, fonte ou Ctrl D no teclado, aparece aqui. Aí eu vou colocar uma fonte que pode ser Times, tá aqui Times New Roman, normal, tamanho 12. Eu já posso dizer que essa é a fonte padrão. Então eu clico aqui definir como padrão. Eu posso botar somente nesse texto ou todos os documentos baseados no modelo normal.dot.m agora, né? Então, por enquanto não vou querer mexer em tudo, clicar em OK. Outra coisa em relação ao parágrafo. O parágrafo, por enquanto, não me interessa muito, então eu vou botar ele espaçamento simples, espaçamento antes e depois 0, ok? E vou definir como padrão, também somente nesse documento. Em alguns momentos eu vou fazer uma alteração. Então, vou botar aqui ok? E aí, digamos aqui o nome do meu nome. Estou teclando Enter a mais e é importante você usar esse botãozinho bem aqui, ó, mostrar tudo. Ele mostra as marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação que estão ocultos. Então você viu que aqui eu teclei Enter, aqui eu teclei Enter, então ele marca esse fim de parágrafo. Aqui eu teclei um Enter a mais para depois digitar alvo. O primeiro elemento externo é a capa. Aliás, é o elemento externo, é a capa. O elemento interno você tem um pré-texto, o texto e o pós-texto, né? A capa é o elemento externo, inclusive ela não tem numeração. Então aqui você poderia botar uma formatação antes e tentar calcular. Melhor você fazer mesmo na mão mesmo, ok? É mais ou menos em cima do 12. E aqui vem o título, sei lá, governança corporativa e o desempenho das empresas de capital aberto listadas na BM IF Bovespa. Pronto, digamos que seja o título do meu documento. Aí você pode centralizar, usar aqui o Ctrl E, é uma tecla de atalho. Bom, e aí com mais Enter aqui até perceber que eu estou no final. Eu boto aqui Parnaíba, Piauí, ano 2016, ok? Esses dois eu seleciono, Ctrl E. A partir daqui, independente do que eu vou fazer, eu vou botar de novo meu nome. E nesse parágrafo, eu vou com Enter, já teclei aqui. E esse parágrafo eu vou quebrar a página antes. Depois eu vou explicar por quê. Aparentemente não acontece nada, vou deixar aqui, centralizar. E o mesmo texto que está aqui, eu copio. E eu vou fazer o seguinte, vou dar um zoom aqui de modo que eu consiga ver as duas
as duas páginas. Então mais ou menos aqui, está mais ou menos alinhado. Vou teclar aqui um Enter mais e volto para o parágrafo anterior e vou bem aqui em colar especial. Colar especial aqui eu vou pedir colar vínculo. Só marcar colar vínculo e clicar em OK. Por quê? Porque caso eu mude o texto aqui, eu só venho aqui e atualizo o vínculo, tá? Vou teclar mais um Enter aqui, quer dizer, eu posicionei o cursor aqui antes, teclei mais um Enter para o governança descer. Aqui já é a folha de rosto, tá? Então eu estou na folha de rosto. Na folha de rosto, vou botar aqui, subir aqui um parágrafo antes, vou botar aqui formatar parágrafo, volto para recuo espaçamento, esquerda 8 centímetros e boto aqui trabalho de conclusão de curso apresentado a coordenação do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Piauí, campus Ministro Reis Veloso, como requisito para conclusão ou qualquer outra coisa que você queira botar nesse sentido, conclusão do curso. Para o título de bacharel também pode ser. Você tecla um Enter, mais uma vez aqui, orientador. Vou botar aqui professor Francisco de Assis R. Costa, homenagem ao Bola Cheia. Então, bom, aí esses parágrafos aqui eu vou até deletar e vou continuar com os parágrafos que estão aqui alinhados mais para esse para cá. Aí vou teclando Enter e vou fazer aquela mesma historinha do Parnaíba, traço Piauí 2016, vou teclar Enter, 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 opa, passou, volto e vou centralizar. O próximo aqui, quando eu teclei Enter no parágrafo centralizado, ele vem também centralizado. A gente corre já isso. Bom, aí vamos fazer de conta que tem os outros elementos pré-textuais, mas eu não vou botar todos, eu vou botar só os obrigatórios. O primeiro pré-textual foi este aqui, né? Aqui eu vou repetir basicamente esse texto e vou botar logo a folha de aprovação. Então, vou dar um Ctrl V de novo. O Ctrl V, ele formata, ele traz o mesmo formato dos textos que eu estou colando, portanto, o Álvaro aqui está com quebra de texto antes, quebra de página antes, desculpa. Esse texto bem aqui, eu vou botar aqui um pouquinho antes, tá aqui, e ele vai ser um texto normal, ok? Justificar, aliás, tem que botar antes isso aqui primeiro. Tá, aí vem aqui, aí vou apagando aqui, aí aprovado em, vocês vão conseguir ver melhor agora, tá aqui espaço para data, ok, aí banca examinadora, 2 pontos, aí eu vou aproveitar esse Rodrigo da Costa, deu um backspace, né? Vou botar aqui, o nome dele aqui vai ter que ser antes, então esse orientador sai daqui, embaixo vai ficar presidente, tá? UFPI, ok? Se você quiser, você pode fazer aquela linhazinha para ser assinado, depois dar um Ctrl E que ela vai ser assim. E assim você vai pegar aqui esse mesmo estilo, colar aqui, deixando espaço reservado para o nome dos professores. Então, se eu vou apagar só até o nome, que vai ficar membro, espaço, eu corrijo, aqui também eu tiro,
depois boto o nome, aqui membro da banca, né? Bom, vou dar um delete aqui eu estou nesse parágrafo, então backspace, vem para cá, e agora eu não preciso teclar esse enter todo agora, eu vou botar agora resumo, pronto. Esse resumo, vou deixar em negrito, vou botar aqui formatar parágrafo, e a partir dele vai ficar assim. Eu vou quebrar a página antes, certo? Para esse parágrafo. Elemento esquerda e direita não vai ter. Alinhamento vai ser centralizado. O recuo esquerda e direita aqui não vai ter. Espaçamento antes e depois. A gente vai botar, aproveitar aqui logo todos, botar 1,5 linha antes. Eu também boto 1,5 linha depois, para não ficar grudado. Espaçamento 1,5. Clicar em OK, veja que ele já ficou. Vou aproveitar aqui, vou copiar mais uns pedacinhos aqui e vou colar a partir daqui. Aqui vai ser abstract. Certo? Se tiver lista de tabelas, você faz a mesma coisa e depois cria as tabelas. Mas por enquanto eu vou deixar assim e vou colar só mais uma vez, e aqui eu vou botar que a gente vai chamar de sumário. Bom, o sumário eu vou deixar aí no ponto, tá? Deixei aí, beleza. Aí eu vou começar a introdução. Bom, então, primeira coisa, vou botar aqui introdução, ok? Essa introdução, obviamente, vai ter uma formatação, né? Uma formatação inclusive numérica, e também deixar ela negrito, e vou deixar espaçamento antes e depois. Então vou primeiro aqui em parágrafo, botar espaçamento antes 1,5 linha, espaçamento depois 1,5 linha, ok, espaçamento 1,5 também. Espaçamento antes é o desse parágrafo em relação ao parágrafo anterior, mesmo que não tenha nada. Espaçamento depois, espaçamento deste parágrafo onde eu estou em relação ao parágrafo anterior. Você pode fazer em PT, em centímetro, em linha, como você preferir. Quebra de linha de página, vou quebrar a página antes. Para quê? Para que introdução vá logo para cá. Certo? E aí vem um texto. Vou criar aqui um texto rápido. A governança corporativa tem sido cada vez mais estudada pela literatura. Quando você fizer isso, diga. Então se cita aqui alguns autores, tá? Autor, ano, autor 2, ano e assim por diante, com o intuito de evidenciar as boas práticas que levem a uma maior transparência, conformidade e assim por diante, etc. Isso aqui envolve também teoria da agência, então é um texto só para servir de base. Bom, esse texto aqui, que é o texto normal, você vai fazer o seguinte: você vai clicar em parágrafo, ele vai mostrar a última linha que está. Aí você vai trabalhar com corpo de texto, certo? Espaçamento antes, bote pelo menos 6 PTs, antes e depois, e entre linhas simples. E o especial, recuo especial, primeira linha, vai ser 1,25. Se não aparecer 0,25, meu já está praticamente igual. Aí você clica em OK, ele já fica assim. Então todos os parágrafos, com exceção de um parágrafo que seja uma citação direta, com mais de 3 linhas, você vai fazer esse recurso aí, tá? Na BNT diz que tem que ser um e-mail, ele não fala na BNT a quanto é de recuo. Aí você normalmente usa o que o teu orientador preferir. Bom, em relação à introdução, falta uma coisinha. Vou voltar de novo ao parágrafo e vou botar aqui nível, tá? O que quer dizer nível? Nível quer dizer são as seções. Se é uma seção primária, nível 1. Se é uma seção secundária, nível 2.
Então, introdução. Vamos fazer aqui uma rápida apresentação do que seria. Eu vou falar introdução, vou apresentar um referencial teórico, vou apresentar uma metodologia, vou apresentar análise e discussão dos dados e vou apresentar considerações finais. Então, vou ter 5 sessões. Cada uma dessas sessões é nível 1. Se por acaso, dentro, por exemplo, de metodologia, eu criar uma sessão, um subitem, né, mais vulgarmente chamado, ele será um nível 2. Um subitem de um subitem, nível 3. Ou seja, será uma sessão secundária, uma sessão terciária, até uma sessão quinária que se utiliza. Tá? A gente precisa colocar nível 1 porque quando identificamos quem é nível 1, quem é nível 2, quem é nível 3 e assim por diante, isso vai para o sumário. Então aqui é a chave para você fazer um sumário bem rápido. Vou botar aqui nível 1, vou clicar em OK. Se vocês repararem, eu já estou trabalhando aqui com o painel de navegação, onde está na primeira guia navegação pelos títulos do seu documento, ele já mostra a introdução aqui. Vou deixar essa introdução negrito e falta colocar uma numeração. Para numeração, eu vou trabalhar com numeração que trabalha com esse ponto aqui, ó, 1.1.1.1. Só que eu vou depois ajeitar. Por quê? Porque eu não quero esse pontinho aqui, dá aqui um zoom, eu não quero este ponto aqui, certo? E eu quero espaço, não tabulação. Então você vem de novo aqui, em vários níveis, e vai nessa opção, definir nova lista de vários níveis. Então, o primeiro nível, vou clicar aqui no botão mais, para ele mostrar aqui. O primeiro nível, eu vou botar aqui tira esse ponto, ok? E eu quero, no lugar de caractere de tabulação, vou pedir para ele botar espaço. Podia ser nada também. Alinhamento do número esquerda, alinhado em 0 centímetros e recuar. Esse recuar é o texto que vai na sequência, o texto de baixo. Eu vou botar todos 0,63 centímetros, mas isso vai depois verificar se preciso aumentar, porque para ele não começar o texto exatamente, o texto que vai continuar, se for um título muito grande, ele não pode começar na margem, ele tem que começar exatamente onde está, onde começa o texto no título, na seção. Então, vou botar o 2 aqui também, vai ser 0, e aqui 0,63, mesma coisa que eu tiro esse espaço, esse ponto, e coloco aqui espaço. Vou fazer até o terceiro nível, tá? 0, aqui 0,63, tira esse ponto e bota espaço aqui, ok? Só isso, aí você clica em OK. Então, quando você for, dizer que isso aqui vai ser a introdução, eu vou selecionar esse texto todinho, porque eu vou copiar para não perder muito tempo. Então, aqui seria o texto enorme e tal, fazer a introdução, 2, 3, 4 páginas. Aí o próximo seria o quê? Vou colar. Porque quando você cola, você está vendo que eu não teclei Enter, 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 Enter. Às vezes a pessoa tecla Enter, 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 até começar uma nova página. Não precisa nada disso. Eu sei que a pessoa teclou Enter porque eu vou ficar vendo isso aqui. Então vou apagar, não se preocupe. Eu vou até onde o texto vai mesmo. Lembrando que no final da introdução, eu vou dar aqui uns espaços. No finalzinho da introdução você vai dizer um texto mais ou menos assim. Este trabalho está dividido em 5 sessões. A primeira sessão apresentou uma introdução à temática. Ctrl J para ficar logo justificado. Eu acho que aqui não está justificado. Deixa eu ver. Justificada. Poder ir até a margem. Temática com o problema da pesquisa. Continuando aqui o texto. Objetivos
justificativa. O que mais que você pode ter? Hipóteses e tal. Objetivo, problemática, pesquisa. Vou botar aqui hipóteses. Hipóteses, objetivo, objetivos e justificativa. A segunda seção apresenta... Quando eu falo segunda seção, não estou falando que é a seção secundária, é a segunda seção primária. A segunda seção apresenta o referencial teórico, abordando, aí você vai dizer o que pode abordar, governando os conceitos e os aspectos, né? Os aspectos de governança corporativa, estudos empíricos com relação ao desempenho, né? Podia colocar aqui antes instrumentos de desempenho e estudos empíricos com relação com a relação da governança com o desempenho empresarial. Aqui tem que acertar aqui instrumentos, ok. Então mais ou menos isso. Aí vem o terceiro, a terceira seção apresenta a metodologia da pesquisa. Eu posso depois cortar. Pode passar. Está sendo filmado? Tô. A terceira seção apresenta a metodologia da pesquisa, com as características do estudo, definição da amostra, que mais? Definição da amostra, instrumentos de coleta de dados e tratamento para atingir aos objetivos da pesquisa. A quinta seção apresenta a análise e discussão dos dados para a solução da problemática e, finalmente, a quinta seção apresenta as considerações finais do estudo. Então é mais ou menos isso que você vai fazer no final disso aqui. Bom, eu vou aproveitar, teclar um Enter aqui e colar de novo. Porque antes eu tinha feito introdução aqui, essa foi a introdução. Vixe, eu botei no lugar errado. Isso aqui, vou tirar daqui. A introdução vai estar... Peraí, introdução aqui tá certo. Tá aqui, essa introdução não tá certo. Aqui é referencial. Referencial teórico. Ok. Bom, eu gosto sempre que você coloque, pelo menos para trabalho de TCC, não para artigo não precisa. Você vai dizer assim, apresente, seção apresenta as características, ou referencial teórico, né? Referencial teórico do estudo, apresentando os aspectos de governança corporativa, os instrumentos de análise de desempenho empresarial e estudos empíricos
acerca da relação entre governança e desempenho financeiro. Okay? Bom, então, se isso é assim, provavelmente eu vou precisar aqui de uma sessão para falar sobre o aspecto da governança, uma sessão para falar sobre instrumentos de análise de desempenho empresarial e uma sessão para falar sobre relação entre governança e desempenho financeiro, certo? Se é assim, então eu vou botar aqui, antes do texto que começaria, é justamente isso bem aqui, aspectos de governança corporativa. Vou pegar esse texto aqui e jogar para cá. Aí eu vou aproveitar Ctrl Shift C ou usar a ferramenta pincel, trago para cá e Ctrl V. Só que o que ele faz? Se ele entende que é a mesma formatação, ele vai querer quebrar a página, né? E nesse caso, como ele é um subitem, eu não quero que ele quebre a página. Só vou botar aqui com Shift F3, deixando que as iniciais maiúsculas. Então aqui eu vou dar um Tab. Ele já entende que é 2.1, mas eu preciso retirar a informação da quebra de página antes. E também aproveito e indico que ele não é mais nível 1, ele é nível 2. Pronto. Então você vai perceber aqui no painel que esse aqui está recuado, embora aqui o texto não esteja, mas para te orientar que isso aqui é um subnível de referencial teórico. E assim eu vou Ctrl C, tá? E vou colar aqui o aspecto 2 seria o que? Instrumentos de análise de desempenho empresarial. E de novo um Ctrl V aqui, relação de governança corporativa com desempenho empresarial. Então eu ia discorrer nesse primeiro subitem os aspectos de governança, tacaria aqui vários aspectos de governança, né, os princípios, né, os códigos de governança no Brasil, os códigos de governança, aí falava o código de governança no Brasil, boas práticas que ele evidencia e tal. Mostrava aqui no item 2.2 os instrumentos de análise de desempenho empresarial e assim por diante. Aqui, esse aqui vai também, então alguma coisa errada com ele, deixa eu ver aqui, quebra de página, aqui, só uma frescurinha de visualização. Aqui seria já a metodologia, que é tudo maiúsculo. Então, eu faria um texto mais ou menos assim. Esta seção, posso botar primária, apresenta. Se você quiser botar primária, bote primária em todas para ficar direitinho, tá? Essa seção apresenta, deixa eu aproveitar e botar aqui. Esta seção primária, apresenta, e assim por diante. Essa seção primária apresenta a metodologia da pesquisa com o intuito de atingir aos objetivos traçados através de procedimentos metodológicos para evidenciar os resultados a serem discutidos. Botou um texto qualquer aí. Bom, então o primeiro item seria características da pesquisa, onde você colocaria aqui, selecionar esse mesmo parágrafo, colar aqui, onde você colocaria
a parte indicando quanto a finalidade, a pesquisas, quanto a finalidade, a pesquisa pode ser classificada como descritiva e assim vai. Aí você tem que informar que segundo Gil, aí cita o ano, e aí vai dizer o que uma pesquisa descritiva faz, né? É a pesquisa com a finalidade de descrever o fenômeno, e aí por aí vai. Aí depois um outro ponto que você destacar, aí você vai dizer todas as classificações de pesquisa, né? Você vai botar vários parágrafos. Bom, essa é a característica da pesquisa. Para não ter que fazer, copia aqui, leva para cá, eu já vou pegar um bem aqui, ó, que já é um subitem, seção 2, do jeito que eu quero, e já vou para a metodologia, chego aqui e colo. Ele já entende que como ele continua a partir do 3 é 3.1. Então, eu Ctrl Shift C, selecionei aqui, Ctrl Shift C e chego aqui e colo. Compreenderam? Então, o que você vai fazer quando você selecionar aqui, Ctrl C, e você vai ficar repetindo isso. Aqui já seria na seção 4, seria o que? Seria a análise e discussão dos dados. Então, esta seção apresenta os resultados da pesquisa buscando atingir os objetivos e por aí vai. Aí você vai, eu não estou justificando, tem que justificar através dos procedimentos metodológicos já discutidos na sessão anterior, enfim. Você bota qualquer coisa que tenha mais sentido aqui, tá? Bom, aí seria, né? Cada sessão aqui é interessante que na análise de discussionalidade, assim, para atender o primeiro objetivo, para atender o segundo objetivo, para atender o terceiro objetivo, esses específicos, né? E no final você deixa para atender o objetivo geral. Porque lá no tratamento de dados você vai criar um método, se for estatístico, ou um método não estatístico, para atender os objetivos. Então, o tratamento de dados é para isso, certo? Bom, então aqui seria aspectos gerais, sei lá. Depende do que você está querendo atingir, né? Bom, só para você ter uma ideia, é isso. Eu vou fazer a última sessão, para dizer que eu não fiz, que seria considerações finais. Na verdade tem mais ou conclusão, e mais uma que seria referências. Só que referências é a única que você dá um backspace, mais outro, porque não vai ter nenhum tipo de numeração. E os parágrafos entre si é simples mesmo, você bota só um espaçamento em meio, e aqui esses é alinhado à esquerda, tá? Referência fica alinhada à esquerda. Ok? Bom, então aqui texto normal justificado, espaçamento 1,5, certo? 1,25 centímetros de recuo esquerdo primeira linha. Quando se tratar de você fazer uma citação direta com mais de 3 linhas, aí você usa 4 centímetros de recuo esquerdo e o texto vai ficar menor. Pode ser 11 ou 10, mas se você usar 11 ou 10, as indicações de fonte de tabela, de fonte de qualquer tipo de ilustração, nota de rodapé, tudo tem que ser o mesmo tamanho.
e a numeração também. Assim, uma coisinha, já posso vir aqui para o sumário e vou dizer assim, olha sumário, eu vou querer lá em referências, eu vou sumário, aqui o meu vai dar um probleminha, isso é normal, sumário, e você vai aqui inserir sumário. Aí eu posso dizer até que nível eu quero ir. Vou trabalhar só com 3 níveis mesmo. Aí clique em OK. Tá vendo? Ele já fez aqui para você. OK? E aí é só você, à medida que você aumentar teu texto, você vem para cá e pede para atualizar o campo, atualizar o índice inteiro, e ele vai reajustar tudo isso. Então essa aqui é só uma dica. Mas peraí, Alvo, tá faltando uma coisa. Daqui, no final do sumário, por isso que eu tenho que ler uns entres a mais aqui, eu preciso fazer no layout da página, eu preciso fazer uma quebra de seção na próxima página. Quebrei a seção, depois dou um delete para a introdução vir, e você vai ver que tem agora aqui, ó, quebra de seção entre o sumário, o final do sumário, e o próximo parágrafo que é a introdução. Para quê? Porque bem aqui eu vou dar um duplo clique, aí eu entro no cabeçalho da seção 2. Quando eu entro no cabeçalho da seção 2, a primeira coisa que eu faço é tirar o vínculo com o anterior, certo? Deixo desmarcado primeira página diferente e vou logo aqui em número da página, posição inicial, eu estou dando essa frescurinha, número da página, posição inicial, e clico aqui chamando a posição. Aqui vou botar aqui o tamanho menor, 10, e vou alinhar para a direita. Pronto. Você vai ver que eu tenho aqui, eu tenho numeração, mas aqui eu não tenho numeração. Mas eu preciso fazer uma outra coisa. Vou dar um duplo clique aqui de novo e vou aqui número da página, formatar número da página. Como eu estou trabalhando com capa, a capa não tem numeração, ela começa com 0. Então vou botar aqui 0. OK. Pronto. Só centralizar aqui, que eu não tinha centralizado. OK. Aqui eu posso deixar negrito. Certo? Beleza. Aqui justificar. Ctrl J. Aqui, OK. Aqui eu resumo. Esse resumo é espaçamento simples mesmo caso do abstract. Aí aqui eu já vou atualizar, ó. 6, por quê? Porque antes era 7, porque ele estava contando lá com a página, e agora está 6. Então vocês estão vendo que eu já tenho mais facilidade de manusear. Aqui como é que está aqui, ó. Eu tenho a capa, que é 0, a folha de rosto, a folha de aprovação, e aí vem o resumo, o abstract, aqui o sumário, aqui a introdução, que você vai, né, obviamente encher, pode passar mais de 2, 3, 4 páginas. Referencial teórico, né, 5 a 10 páginas. Metodologia, umas 2 ou 3 até 4 páginas. Pode ter mais, depende do teu orientador. Análise e discussão de dados, umas 5 páginas pelo menos. E considerações finais, umas 2 páginas. Aí vem as referências. Então você tem aqui o básico para um trabalho de conclusão de curso, tá? Para você já formatar e não ter tanto problema. Ok? Bom, então quando você quiser se movimentar, vou aumentar aqui o zoom. Estou aqui no referencial teórico, eu quero ir lá para a metodologia, clico na metodologia e vou direto onde eu quero. Aqui, deixa eu botar aqui os outros itens. Então, se for botar os outros itens aqui, o próximo é população e amostra. Lá na metodologia, população e amostra do estudo. E por aí vai. Aí, Ctrl V. Outra vai ser coleta de dados. E aí, Ctrl V de novo. Aqui seria tratamento de dados. Alguns autores colocam também requisito de validade, tá? Então, você tem aqui, ó, já aumentei itens aqui.
Então, se eu voltar aqui para meu sumário, atualizar dessa vez o índice inteiro, que se eu atualizar só as páginas, não vem o que eu quero. Eu quero atualizar o campo, o índice inteiro, para vir as indicações de população, amostra, coleta e tratamento de dados. Ok? Posso desmarcar agora esse botão, se ter uma ideia mais limpa de como ficou, ok? Então, tá aqui, ó. Capa e folha de rosto, folha de aprovação, aí o espaço para o resumo, espaço aqui para abstract, teria que ter espaço para lista de tabelas, se tiver obrigatório, sumário, aí vem a introdução, como já falei, tem que ter mais páginas, aqui só uma ideia, referencial teórico, metodologia, aspectos gerais, considerações finais e as referências. Ok? Então a ideia foi só servir aqui como modelo, vai ser salvo, só aqui, modelo de trabalho de conclusão de curso. Vou botar aqui num local específico. Depois eu melhoro isso aqui para postar para os alunos. Pronto. E é isso, pessoal. Ok? Muito bem. Então, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. E até a próxima.